Ela sempre fez papel de mocinha na TV, mas agora, na vida real, a atriz Suzy Camacho é apontada como a vilã numa trama que envolve casamento, polícia, brigas familiares, atestados médicos falsos e muito dinheiro. Mesmo oficialmente casada com um milionário, Suzy Camacho é acusada pelos filhos do empresário de dar o golpe do baú e de se aproveitar da idade do marido, que tem 85 anos, para se apropriar de parte do patrimônio dos herdeiros. Uma mansão avaliada em 65 milhões de reais. Este é um dos imóveis que pertencia ao empresário Farid Kuri, de 85 anos. A venda da casa agora é investigada pela polícia. No centro dessa polêmica, a atual esposa de Farid, a atriz e psicóloga Suzy Camacho. Todos os filhos do Farid estão contra ela, porque a consideram que ela é uma oportunista que se aproveitou da idade dele. Em julho de 2015, 2 anos depois de se casar com Farid Kuri, Suzy recebeu o apresentador Gugu Liberato para exibir a glamurosa propriedade do marido. A atriz, na ocasião, não quis revelar o nome do dono da mansão. O proprietário fez apenas uma única exigência: se manter no anonimato. Para isso, ele convocou a presença de uma amiga muito chegada a ele, que conhece bem a casa, inclusive ajudou na decoração. Ela é atriz, ela é psicóloga, é a nossa amiga, Suzy Camacho. Ai, que bom! Bem-vindo! Você vai conhecer a mansão que Suzy é acusada de vender para se apropriar da fortuna do marido. Você vai ver que são 3 andares, inclusive nós temos 2 elevadores para ser 2 elevadores. E a batalha que ela trava na justiça contra os 6 filhos de Farid Kuri pelos bens do empresário. Suzy é acusada de fraudar atestados médicos para enganar a justiça e liberar quase 11 milhões de reais das contas do marido. Ele tem dinheiro em várias partes do mundo, não só aqui no Brasil, como também em Mônaco e nas Ilhas Virgens Britânicas. Então é um homem que tem um patrimônio enorme, é um homem milionário. Suzy Maria Gomes Camacho, 61 anos. A atriz começou na TV ainda criança. De lá pra cá fez 26 novelas, quase sempre no papel de mocinha. Você está bem? Está bem mesmo? Tudo bem, fica tranquilo. Suzy também foi apresentadora. Quando parou de atuar, se tornou psicóloga. Então vamos dando este limite. Em 2013, a atriz se casou com o empresário Farid Kuri, que na época tinha 76 anos. Ele era dono de uma famosa rede de supermercados. É um casamento que a lei prevê uma série de cuidados, separação total de bens e outros cuidados que a lei prevê para garantir essa situação do idoso, para que ele fique protegido. Apesar do casamento ter sido com separação total de bens, os filhos de Farid Kuri acusam Suzy Camacho de usar atestados médicos falsos para controlar a vida financeira do empresário e dilapidar o patrimônio da família. O Ministério Público aceitou a denúncia contra Suzy, num inquérito em que ela é acusada pela família de Farid de falsidade ideológica e fraude processual. A atriz teria usado atestados médicos para liberar quase 11 milhões de reais bloqueados na conta do marido. Em 2020, Suzy levou Farid a 3 neurologistas renomados e pediu que eles atestassem a capacidade de raciocínio e a memória do empresário, que na época estava com 83 anos.
Os três deram atestados semelhantes e afirmaram que o paciente apresentava quadro cognitivo compatível com a idade e estava capaz de decidir sobre atos da vida civil. Mas, segundo a polícia, os médicos não foram previamente informados por Suzy que os atestados seriam usados para fins judiciais. Um caso para que ela queria usar, que é fazer prova em juízo civil, deveria haver um laudo, um teste apropriado para este fim. Mas ela usou a boa-fé dos médicos para obter laudos que são laudos normais, que não são dedicados ou dirigidos a essa situação. Em depoimento à polícia, um dos médicos disse que se sentiu decepcionado ao saber que tal documento foi utilizado levianamente. Com esses laudos que foram encaminhados à Justiça Civil, o magistrado desbloqueou o dinheiro, ela obteve esse dinheiro nas contas particulares dela. Entre os imóveis de Farid Kury que foram vendidos e são investigados pela polícia, está a mansão no condomínio Costa Verde, em Tabatinga, no litoral norte de São Paulo. Uma casa paradisíaca, avaliada em 65 milhões de reais, mas que foi vendida por menos da metade do valor. Com tudo dentro, móveis e obras de arte. Aqui no condomínio, viu? Quando Suzy convidou Gugu Liberato para divulgar o imóvel na TV, a mansão estava à venda. A atriz se apresentou como amiga do dono, quando já era casada com Farid. Aqui começa esse jardim maravilhoso. E aqui... Quanto tempo demorou para construir essa casa, Suzy? 3 anos. Agora, um detalhe, eu tô vendo esse lustre aqui. Maravilhoso, né? De conchas, é isso? Exatamente. Foi uma artista que fez, ele é exclusivo. E aquela estátua, Suzy? O proprietário, ele estava numa viagem para a Indochina. Suzy se refere ao dono da casa sem dizer o nome do marido. Ele disse que foi até uma fábrica, na verdade, de estátuas, e lá ele encontrou essa estátua que ele ficou encantado e mandou importar. Que isso? Veio. E o sofá também tem um diferencial, Gugu. Esse sofá, se você senta, você não quer mais sair. Sabe do que ele é feito? Penas de ganso. Não acredito. Todinho de pena de ganso. Deve ser uma fortuna esse sofá também? É muito caro. É muito caro. Cada um, acredito que por volta de uns 200 mil reais. O quê? 200 mil. Um sofá? Sim, porque ele é exclusivo. A mansão tem 17 suítes e 3 mil metros quadrados de área construída. O terreno é muito maior. Sim, muito maior. Acredito que aqui, uns 4 mil metros, talvez. Ou mais. Ou mais, né? Porque ainda temos toda essa parte. E tem uma praia, né? Essa praia praticamente é particular. E aí vem a pérola da casa. A piscina, Gugu. Veja esta piscina que eu falei pro proprietário que é um parque aquático. Verdade, são 4 piscinas, né? Elas são 4 piscinas em vários níveis, tanto para criança como para uma pessoa que quer, digamos, mergulhar. Então, a última é a mais profunda. Então, começamos. Suzy leva o apresentador à suíte do casal. E tem dois... Peraí. Tem 2 chuveiros. Claro, chuveiro senhor e chuveiro senhora. Enquanto o marido toma banho de um lado, a esposa toma banho do outro. Exatamente. Ninguém aqui sai incomodado. Em que momento que um esfrega as costas do outro? Boa pergunta! Na hora da despedida, a atriz continua interpretando o papel de simples amiga do dono da mansão. Diante dessa belíssima paisagem, para te agradecer pela gentileza. Você foi muito gentil. Que isso, quando eles falaram que gostariam muito que eu tivesse apresentado a casa para vocês, porque os donos não querem de forma nenhuma aparecer, eu falei, com certeza, ainda mais que é do meu grande amigo. A mansão foi vendida logo depois da reportagem. Ela foi vendida por 32 milhões de reais. Está sendo questionada essa venda, o valor da venda na Justiça Civil. Há 2 anos, Farid Kury está em coma neste hospital de São Paulo por causa de uma doença chamada encefalite herpética. É uma complicação neurológica causada pelo vírus da herpes, que provoca perda de memória e confusão mental.
Ele teve o quadro mais grave da doença e não tem previsão de alta. Será que existe a possibilidade do empresário sair do coma e recuperar a memória? O neurologista Eduardo Souza acha difícil. É menos provável que isso aconteça, porque após 2 anos de lesão, a gente entende que a gente está falando então de lesões irreversíveis neurológicas. E mesmo que recobre, a chance de ter um dano neurológico, sobretudo um dano cognitivo relacionado a memórias, é bem provável. Suzy mora na cobertura deste prédio em São Paulo, um dos endereços mais luxuosos da capital. A Record TV esteve no apartamento em 2013, logo depois do casamento dela com Farid Kuri. A atriz mostrou o jardim em que cultiva ervas e morangos. Nós estamos aqui na casa da Suzy, no bairro de Gianópolis, São Paulo. Vamos ver se ela aceita receber a nossa equipe. A funcionária foi verificar se ela está em casa. Não está em casa. O porteiro falou que ela está no hospital com o Farid. Não está em casa. Obrigado, viu? O que acontece? O advogado de Suzy afirma que a cliente não usou atestados médicos falsos e não cometeu nenhum crime. Esses atestados, o próprio senhor Farid juntou no processo que os filhos moviam contra ele para liberar esse dinheiro, que foi liberado. E foi liberado não na conta da Suzy, como foi noticiado, foi para a conta do Farid. Razão pela qual essa denúncia não prospera. Esta denúncia está errada. Por nota, o advogado dos filhos de Farid Kuri informou que, além de documentos ideologicamente falsos, é necessário salientar que, à época, Farid estava totalmente incapaz de praticar atos civis. A Suzy corre risco de ser presa? Quem vai dizer se ela vai ser condenada, vai ser presa, vai ser o magistrado, o juiz do caso, que é o juiz criminal, que vai analisar os autos à luz das provas que serão repetidas na fase judicial.